Uns estavam a pé, outros em seus carros, um fim de domingo até então normal. As imagens obtidas pelo Fantástico mostram que tudo aconteceu de repente. Moradores de Araçatuba são dominados pelos bandidos. Desce, desce, desce. Você é polícia? Você é polícia? Eu falei, não. Ele ergue a camisa. E feitos reféns. As cenas revelam uma sequência de terror e desespero. Este homem é um dos reféns. Um dos criminosos dá tiros para cima, de fuzil, para intimidar e obrigar as pessoas a fazer o que os bandidos mandavam. Falou, vem, sobe no teto. E eles te amarraram? Não. Eu tive que segurar com as minhas mãos e com as minhas forças. No capô, no teto, sozinhas ou em duplas, pelo menos 10 pessoas viraram escudos humanos nas mãos dos assaltantes. E pelo menos 8 carros da quadrilha, a maioria blindados, foram usados para transportar os reféns, na tentativa de evitar um confronto com a polícia. Um dos reféns conversou com a gente. Ele aparece nestas imagens da madrugada de segunda-feira passada, 30 de agosto. Fiquei com medo de cair, de não conseguir segurar e cair e os outros carros passar por cima. O alvo dos criminosos eram 2 bancos que ficam no centro de Araçatuba. Chegando na praça, onde estão as agências, os reféns foram obrigados a ligar para a polícia. Ele falou, fala o que está acontecendo, tem um assalto, vocês são reféns. Polícia Militar, emergência. Moço, pelo amor de Deus, a gente está sendo escudo humano aqui. Nossa senhora. É uma estratégia para que a polícia não se aproxime e que eles consigam, efetivar a fuga sem nenhum problema. Os policiais também viraram alvo dos criminosos. 30 tiros de fuzil foram disparados em direção ao Batalhão de Operações Especiais, um grupo de elite da PM. Os bandidos não queriam que os policiais saíssem do prédio. Essas equipes revidaram esses disparos, conseguiram fazer com que os indivíduos deixassem esse local sem bloquear as entradas do quartel. Em menos de 12 minutos, os policiais saíram atrás dos criminosos. E PMs que estavam de folga e de férias foram chamados para ajudar. Houve confronto. Enquanto parte da quadrilha assaltava os bancos, outra parte tentava garantir que ninguém se aproximasse. Uma moradora da cidade voltava para casa neste carro, bem na hora do assalto. Andei 20 quarteirões com eles me perseguindo. Teve um tiro que eu senti passar do lado da minha orelha. Os bandidos estavam em 2 motos e atiraram pelo menos 10 vezes, até com fuzil .50, que derruba helicóptero. Provavelmente, os bandidos acharam que a vítima tinha morrido, mas ela conseguiu chegar ao hospital, ferida por estilhaços, em estado de choque. Eles queriam me matar, porque se eles quisessem ter parado o carro, eles tinham atirado no meu pneu. Esse tipo de assalto com bandidos cercando cidades costuma ser violento. O de Araçatuba foi ainda mais, porque dessa vez os criminosos espalharam explosivos pelas ruas da cidade. A maioria foi deixada em pontos estratégicos. Estava escondido atrás dos obstáculos que a gente ia utilizar como abrigo. Recuos de muros, postes, árvores, como abrigo para o policial militar. Nós estamos a uns 100 metros de uma das bombas e nesse momento tem um policial militar lá para desativá-la. Eles pediram para a gente ficar nesse ponto, atrás dessa parede de concreto, que aqui não tem perigo. A roupa e o capacete, especiais para esse tipo de situação, são feitos com o mesmo material dos coletes, à prova de balas. O equipamento tem sistema de ar-condicionado e de comunicação. Pesa 35 quilos e foi importado do Canadá. O preço, R$800 mil. Esse momento tão complicado, tenso, que ficam 2, 3 ambulâncias próximas caso ocorra algum problema. O policial faz um raio-x da bomba para saber o que tem dentro. Do lado de fora, há um celular. O especialista em explosivos usa um bloqueador de sinal e desativa a bomba. Esse traje ele protege dos pés à cabeça. É importante ele não usar luva. Se ele estivesse utilizando uma luva, uma pressão maior, poderia causar a detonação desse artefato. São explosivos industriais normalmente utilizados na construção civil, mineração. O acionamento remoto, nesse caso, era com o celular. A polícia encontrou 32 bombas nas ruas de Araçatuba, sendo 2 perto de um quartel da PM e outras 2 perto do Batalhão de Operações Especiais. Esta imagem mostra o bandido deixando uma das bombas no batalhão.
Também havia explosivos nos arredores dos 2 bancos assaltados e 18 dentro de uma das agências. E ainda 29 bombas no caminhão estacionado em frente a um dos bancos. Numa cidade vizinha, mais 19. Total, 98 bombas prontas para explodir. O Fantástico apurou que, 10 horas depois do assalto, os criminosos ainda tentaram detonar as bombas 5 vezes. A polícia destruiu todas elas. O marceneiro Cleiton Soares Teixeira, de 25 anos, disse que voltava para casa de bicicleta quando foi gravemente ferido por uma das bombas. Cleiton contou ao irmão o que aconteceu. Falei, irmão, fala a verdade pro irmão. Você chutou a bomba, foi lá e pegou a bomba. Não, irmão, pra que eu vou mentir? Vi só um clarão e fiquei ali no chão. Eu acordei olhando, querendo levantar. E na hora que eu vi minhas pernas, comecei a gritar em desespero. Cleiton teve os pés amputados e continua internado. 5 vítimas ficaram feridas e 2 morreram atingidas por tiros, todas de Araçatuba. Um dos bandidos foi baleado por um policial que estava a 100 metros de distância. Foi uma ação contundente e necessária. O criminoso estava no meio da rua com 2 reféns. Se não fosse esse primeiro indivíduo baleado, com certeza a ação deles ia ser muito mais demorada. A quadrilha tinha um drone para saber por onde fugir. Levanta o drone e vamos embora. O parceiro tá baleado. O assalto durou cerca de 2 horas. De uma agência, os bandidos fugiram com cerca de 4 milhões de reais. Da outra, levaram joias. Em 2017, houve um assalto parecido, mas sem explosivos espalhados por Araçatuba, a uma empresa de transporte de valores. 30 criminosos foram identificados, 26 estão presos e condenados a penas que ultrapassam 100 anos de cadeia. O caso desta semana está com a Polícia Federal. O próximo passo da investigação agora é tentar fazer um mapeamento para saber por onde os criminosos passaram antes de chegar à cidade. E o trabalho da perícia também vai ser importante. Havia sangue e digitais nos carros usados no roubo. E para identificar os assaltantes, os peritos vão comparar os DNAs encontrados aqui com as amostras armazenadas no banco de dados de criminosos. O confronto ocorrido por alguns quilômetros na saída de Araçatuba fez com que os indivíduos deixassem muitos vestígios para trás. 6 suspeitos foram presos. Um outro foi encontrado morto e o criminoso baleado pela polícia durante o assalto também morreu. Pelo menos 30 bandidos participaram do roubo. Não é aceitável que ninguém utilize de tamanha violência, de quantidade de explosivos, colocando a população toda em risco. É apenas uma questão de tempo para que a gente hoje localize e os prenda. Naquela madrugada, este rapaz de 27 anos tinha ido à farmácia comprar remédio para o filho, de 15 dias. Ele estava com o bebê e a mulher, quando os bandidos apareceram. Só falei assim, ó, minha esposa e meu filho tá aí, ó. Libera pelo menos eles. Eles foram liberados. Mas, como mostra esta imagem, o rapaz acabou virando refém. Ele levou 2 tiros e pulou da caminhonete, que andava em alta velocidade. Eu já não tinha mais força na minha mão direita, porque tinha sido alvejado. Dia 30 de agosto teremos que comemorar, porque nós nascemos de novo. É Deus na nossa vida, porque se não fosse, a gente teria morrido.